Olá, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Meu nome é Poliana Ranieri, eu sou psicóloga clínica e hoje eu venho trazer algumas reflexões. Eu não sei, você que está aí me assistindo, até que ponto você conhece sobre psicologia, se o seu interesse maior está na espiritualidade, no autoconhecimento, ou se você é algum estudante de psicologia. Então eu vou contextualizar, porque hoje eu quero falar sobre as psicologias. Dentro da psicologia enquanto ciência, nós temos diversas áreas. É um campo muito amplo e muito complexo. Nenhum psicólogo sabe tudo que tem dentro aí da literatura da psicologia, porque de fato é muito amplo. Nós nos formamos em psicologia e escolhemos uma área para nos aprofundarmos. É a mesma coisa quem faz medicina, por exemplo, e resolve se tornar um pediatra. Vê o básico, um pouco de tudo, tá? Sabe ali do corpo humano, aprende sobre o corpo humano de uma maneira geral e depois vai se aprofundar. Na psicologia não é diferente. E dentro da psicologia existem diversos campos de atuação, por exemplo, psicologia organizacional, aquele psicólogo que vai ficar na empresa, aquele psicólogo social que vai fazer buscas, pesquisas do comportamento social, vai ter aquele psicólogo que trabalha, por exemplo, num CAPS, com a saúde mental, a saúde pública, vai ter o psicólogo clínico que trabalha individualmente ou de forma grupal também, mas dentro com um olhar mais clínico. Tem o psicólogo escolar que vai estar ali no apoio na rede escolar, trabalhando com aqueles alunos, com a família, com a escola, mas mais especificamente voltando ali o olhar para a criança. Então existem diversos campos. Se a gente entrar dentro da clínica, vou pegar o psicólogo clínico. Esse psicólogo também vai ter um leque gigantesco de possibilidades de estudo. Nós podemos ter um neuropsicólogo, psicanalista, terapeuta cognitivo comportamental. E ali dentro cada um tem, ainda assim, se eu pegar dentro de psicanálise, vou ter Freud, Lacan, Winnicott. Então percebam como é gigantesco o conhecimento dentro da psicologia. E por que eu quero falar isso para vocês hoje? Existe algo muito importante dentro da psicologia que é voltado às pesquisas. Aqui eu tenho, por exemplo, um livro básico que todo psicólogo conhece, que é o livro do Dal Galarrondo, que é Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais. Esse vídeo, gente, não é um vídeo que eu vou falar sobre técnica, vocês vão entender onde eu quero chegar. Nesse livro, nós aprendemos sobre as psicopatologias. Então, nós vamos estudar ali os sintomas, os sinais, os sintomas de um transtorno. Por exemplo, uma pessoa que tem, vou abrir aqui e vou achar um para não falar nada, esquizofrenia. Então, a pessoa que tem esquizofrenia, ela tem ali sinais e sintomas que, ao fazer um diagnóstico, nós vamos, através da entrevista com a pessoa, com a família, nós vamos entendendo quais são esses sinais, quais esses sintomas. Então, essa pessoa tem delírio, alucinação auditiva, visual. Nós vamos encaixando aquilo que a pessoa relata dentro dessas caixas, dentro desses sintomas que agrupados ali juntos existem critérios. Por exemplo, uma pessoa que tem esquizofrenia, ela tem necessariamente que ter alucinações, né? Então nós vamos encaixando esses sinais, esses sintomas e vamos dar um diagnóstico. E não é fácil dar um diagnóstico, né? Então uma pessoa que tem, por exemplo, transtorno de personalidade borderline, essa pessoa pode apresentar alguns sintomas que são comuns a outro transtorno, por exemplo, transtorno bipolar. Não é incomum pessoas receberem diagnósticos errados, porque não é fácil dar um diagnóstico.
E aí a gente entra no diagnóstico diferencial. Eu estou entrando em termos técnicos, mas vocês vão entender onde eu quero chegar, porque esse vídeo não é para psicólogos, é para todos. Mas eu gostaria de passar essa informação para que vocês que não são psicólogos, né, que são leigos no assunto, entendam quão delicado e difícil é. E aí a gente vai fazer um diagnóstico diferencial, vai ver ali quais sintomas estão presentes, desde quando, tem todo um estudo, um olhar clínico aprofundado em relação às características que aquela pessoa apresenta. Nós não podemos excluir o contexto de vida pelo qual essa pessoa está passando, nem o contexto histórico. Essa é uma parte mais clínica, mais robusta. E aí, dentro da psicologia, existem embates entre diversas teorias. Por exemplo, as pessoas que gostam mais de uma clínica baseada em evidências, que são voltados mais para a ciência, estudos científicos, então são cientistas que vão lá fazer pesquisa, pegam várias pessoas e vão estudar essas pessoas, vão ter evidências científicas com base nesses estudos com essas pessoas dentro de uma academia. Então, existem esses psicólogos que gostam das pesquisas, do papel, dos números, dos dados, e é importante, muito importante. E aí, existem outras teorias. A minha abordagem, por exemplo, é psicologia analítica junguiana. Eu gosto muito das psicologias existenciais, das psicologias humanistas. Essas psicologias, elas entram em embate um pouco com... Não são as psicologias, são as pessoas. Vou corrigir a minha fala. Pessoas que estudam as psicologias humanistas existenciais, geralmente, não são todos, tá? Eu sou uma que não me encaixo nisso que eu vou falar. Entro nesse embate e também as pessoas que estão nesse outro grupo, que são as pessoas que gostam mais de pesquisas, de dados, de números, são mais científicas, mais racionais, entram em embate. E aí, o que se quer dizer com tudo isso, Poliana? Eu quero dizer o seguinte, que quem tá certo e quem tá errado, né? Dentro de uma ciência como a psicologia, nós não podemos apontar o dedo para as psicologias existencialistas, humanistas e dizer vocês não têm pesquisas o suficiente, então vocês estão equivocados. E ao mesmo tempo, muitos psicólogos humanistas não gostam de classificações. E eu acho bacana essa forma de pensar também, não é a que eu uso, mas essas classificações que colocam as pessoas em caixinhas. Então eu venho aqui dizer para vocês, se você for um estudante de psicologia, fica como uma reflexão para a sua profissão, mas para você que não entende da área da psicologia, eu quero mostrar que existem inúmeras formas de olhar o ser humano, mas que existe também a classificação em psicopatologia. Por que eu estou dizendo isso? Eu vou até me abrir um pouco. Eu não gosto de falar sobre minha pessoa nas redes sociais, não gosto de me expor, mas eu vou dar um exemplo pessoal. Muito jovem, eu entrei em uma escola espiritualista de autoconhecimento, porque eu sempre estive ligada a essa parte de autoconhecimento profundo. Fora da psicologia, eu ainda era uma estudante de psicologia. E aí eu me formei em psicologia e aprofundei muito mais nas questões espiritualistas, de autoconhecimento, no misticismo, do que na psicologia nesse primeiro momento da minha vida aí, depois de formada. E o que aconteceu? Os meus sintomas, eles não cessaram. Muitos deles foram amenizados, com certeza, mas eles não cessaram. Eu só vim entender os meus sintomas depois de muitos anos de estudo, terapia, e quando eu voltei a retomar os estudos, também inclusive da psicologia acadêmica. E aí eu percebi que muitos dos meus sintomas tinham nome. Então, o que eu quero dizer para você? Existem sintomas e sintomas que nós
Enquanto pessoas buscadoras da verdade dentro de nós, de um autoconhecimento profundo, existem sintomas que não vão cessar só de conhecê-los. Só pelo simples fato de conhecer, nomear e entender. Sem que a gente enxergue que aquilo é uma patologia. Eu vou dar um exemplo físico para ficar mais fácil de entender. Uma pessoa pode passar anos a fio sentindo dores estomacais. Ela conhece a dor. Ela sabe em quais momentos aquela dor acomete, aquela dor aperta. Ela sabe que se ela tomar café, por exemplo, aquela dor vai voltar. Então ela para de tomar café, mas a dor, se ela tomar o café, a dor vai voltar. Ela sabe, ela nomeia, ela conhece. Com o psiquismo é a mesma coisa. Podemos conhecer muito bem um sintoma dentro de nós. Podemos descrever aí a procrastinação, se ela não for patológica. Podemos descrever uma tristeza recorrente, profunda, mas achar que ela não é patológica. Como é que você vai saber se ela é patológica ou não? Precisa de um olhar clínico. Às vezes a pessoa entra em sofrimentos profundos, não consegue desenrolar a vida por questões emocionais que estão enraizadas, que já estão patológicas, mas a pessoa não tem consciência de si mesma tanto quanto acha que tem. Eu fui essa pessoa que passou anos tendo sintomas psicopatológicos, achando que a espiritualidade, o autoconhecimento ia me curar de tudo. E aí eu negligenciei essa parte. Em algum momento aquilo estourou. Em algum momento aquela crise estomacal, vamos dizer assim, vira uma úlcera. E aí o ponto de retorno é muito mais difícil. Então esteja atento a sinais. Se você passa por crises de ansiedade severas que te impossibilitam de ter uma vida normal, saudável, que te bloqueiam no seu desenvolvimento, que você deixa de ser funcional em algum momento da sua vida. Aqui eu dei o exemplo de um transtorno de ansiedade, mas pode ser qualquer outro tipo de transtorno, né? Às vezes, por exemplo, a pessoa pode estar passando por situações de alucinação e ela não sabe, ela não se dá conta. E esses são casos mais graves, né? Que precisa ali da família dar um apoio para que essa pessoa busque tratamento para ela ter uma vida mais funcional, porque é possível. Qualquer transtorno mental, mesmo os mais graves, são passíveis de tratamento. E o tratamento é importante para que essa pessoa venha a ser funcional, para que essa pessoa venha a ter qualidade de vida, para que ela continue a sua jornada de autoconhecimento, se ela já está nessa jornada da espiritualidade, do autoconhecimento, que seja, se ela já está buscando se conhecer, mas existem tratamentos adequados para cada tipo de transtorno. E aqui eu quero voltar um pouco à minha fala, quando eu disse do embate entre, por exemplo, as psicologias baseadas em evidências e as mais existenciais e humanistas. Por que eu acho que é importante a gente ter um equilíbrio e não julgar a forma como o outro vê, como o outro entende o ser humano, porque é muito diverso. Ninguém vai ter a mesma forma de olhar. É muito difícil, nós temos uma diversidade gigantesca de maneiras de olhar o outro, de olhar um fenômeno social, um fenômeno individual, um fenômeno qualquer. A nossa ciência psicológica ela não é uma matemática tão exata, embora nós tenhamos aí essa parte da ciência que queira encaixar tudo em caixinhas, mas por mais que eu tenha duas pessoas com transtorno de personalidade borderline que tenham sintomas semelhantes, por exemplo, de automutilação, que tenham sintomas de medo de serem abandonadas, por exemplo, o sintoma é o mesmo, mas aquele indivíduo é diferente do outro. Um é diferente do outro. Existem questões subjetivas individuais para cada indivíduo. Eu não consigo tratar duas pessoas que tenham os mesmos sintomas, que tenham o mesmo diagnóstico, que sejam dois bipolares, né? Que sejam duas pessoas com depressão que têm sintomas exatos, idênticos, que se encaixam nos critérios do DSM, por exemplo. Não posso olhá-los da mesma maneira, não faço as mesmas intervenções,
porque cada indivíduo é único e carrega seus símbolos, seus significados dentro de si mesmo. Quer ver um exemplo? Você já deve ter passado por uma situação assim, de ir para o médico e ter a sensação de que é tratado como mais um número. Eu já passei por isso com os meus filhos em pediatras, com a sensação de que o atendimento é ali tão mecânico e rápido que o meu filho não é visto como um ser humano, um indivíduo que tem vontades, necessidades. O mundo capitalista faz isso, apressa o tempo que é escasso, tem que atender o próximo, porque o próximo, eu preciso de dinheiro para pagar minhas contas. Claro, está todo mundo preocupado consigo mesmo, não julgo os médicos que fazem isso. Cada um sabe da sua dor. Eu também não posso olhar para esse médico como mais um número, mais um médico. Ele tem as suas questões individuais, particulares, suas dores, suas alegrias. O que eu quero dizer aqui, gente, é mais profundo, que ao invés de a gente ficar brigando para ver quem é certo e quem está errado, qual que é o melhor caminho, é a gente ver a individualidade, a particularidade. Os estudos são extremamente importantes. A classificação dos sintomas são importantes, porque eles vão nos nortear. Vão dizer, essa pessoa tem esse sintoma. A gente vai fazer toda uma avaliação psicológica daquela pessoa e ver se tem esses sintomas, quais tem, quais não, quais sintomas deixam essa pessoa disfuncional, quais técnicas essa pessoa pode desenvolver para ela ter uma vida mais funcional, mais saudável, mais equilibrada. O que ela pode fazer? Certo, isso é uma parte. A outra parte, que aqui eu entro nas psicologias existencialistas, nas psicologias humanistas, analítica, psicanálise, que vai ver a subjetividade daquela pessoa. Nós temos uma teoria também para estudar, né, sobre aquele funcionamento. Cada vertente vai ter a sua lente, a sua ótica, a sua forma de enxergar aquela subjetividade daquele indivíduo. Mas ainda assim é uma teoria. Mesmo eu aplicando a teoria no meu autoconhecimento e observando a minha estrutura psíquica e fazendo as práticas, as técnicas e me descobrindo, ainda assim eu não consigo tocar na totalidade a alma do outro, porque o outro é único, é singular, tem as suas características, tem a sua história que fez parte. Então esses sintomas, sim, eles estão descritos. Sim, eles foram estudados em alguns indivíduos, foram classificados, e isso é importante, nos dá uma base muito boa. Não podemos jamais deixar de estudar isso. Mas também, por outro lado, nós também precisamos ver se esses sintomas, o medo de morrer de uma síndrome do pânico numa pessoa A, vai ser o mesmo medo de morrer da pessoa B. Mas o significado profundo que está por trás daquele sintoma, o que está por trás daquele contexto de vida, a individualidade, a particularidade daquele indivíduo, isso nós não podemos perder de vista. E por que eu estou falando isso? Parece que eu falo mais, é uma fala mais direcionada para pessoas da minha área, da área da psicologia, mas por que eu faço questão de que as pessoas fora da área da psicologia tenham conhecimento disso? Porque é importante também para a nossa caminhada enquanto indivíduos, enquanto seres que estamos buscando nos aperfeiçoar, nos curar, nos melhorar, vivermos em sociedade de uma forma mais tranquila, melhor, sermos produtivos, não no sentido só de produção de capital, mas produtivos no sentido de funcionalidades e no sentido de conseguirmos servir uns aos outros, porque é assim que vive a sociedade, é assim que deveria ser construída uma sociedade, um serviço. Por que eu falo isso para vocês também? Porque isso impacta diretamente a forma como nós olhamos as coisas. Porque temos como classificar as coisas, estudar a ciência, mas sem jamais perdermos a sensibilidade. Tem gente que não tem sensibilidade, ok, respeita. Vamos respeitar uns aos outros. Vamos respeitar aquela pessoa casca que tem, a pessoa casca grossa ali, ela quer mesmo, é ciência, é exatidão, é comprovação científica, ok, está tudo bem, aquela pessoa configura daquela maneira.
Mas se você tá aqui no encontro com si mesmo, provavelmente você não é uma pessoa assim, você é uma pessoa mais sensível, do simbólico. E também tá ok. Cada um vai ter a sua forma de se expressar. Por isso eu digo aqui e repito, cada indivíduo tem a sua particularidade. Cada indivíduo vai ter a sua maneira mágica de viver dentro de si mesmo. Com ricos símbolos dentro de si mesmo, acessando tudo isso dentro de si, fantasiando, o outro lá vai estar achando, não, aquela ali fantasia. Tá ok se for uma fantasia, e se for uma viagem, mas é a minha singularidade, ela precisa ser respeitada, reconhecida e vista de uma maneira muito humana, muito profunda, entendem? Então, que todos nós possamos sempre olhar uns aos outros dessa maneira. Podemos classificar em clínica, mas podemos também ir além, ir no profundo do outro e ter um olhar mais, vamos dizer, simbólico, mais profundo, rico, integrativo, respeitoso, respeitando a individualidade, porque cada ser é único e individual e cada ser importa. Cada indivíduo importa dentro da sua subjetividade, dentro do seu universo interior que você aí criou, que cada um de nós cria dentro da gente mesmo. Um abraço e até a próxima.